pandemia e o crime contra a humanidade, que aquele desgoverno fez na época, matando milhões de pessoas, que a gente atuou nesse esperançar na perspectiva de terra, terra e trabalho, que é uma inspiração do Papa Francisco, né? Papa Francisco, ele vai chamar os movimentos sociais, vai dizer que ninguém sem terra, ninguém sem trabalho, ninguém sem dignidade, para a questão do teto e da moradia. Ali a gente se inspira muito e ele fala que é dessas bases territoriais que vão sair as soluções que a gente precisa para a vida, incluindo encíclicas importantes que questionam o sistema capitalista, e aí cada pastoral tem que se perguntar que lugar é esse de atuação, os processos da economia, uma economia que mata, e aí Francisco vai fazer um Laudato Si, com Fratelli Tutti, com a alegria do Evangelho, ele vai traçar um plano de ação que a gente precisaria de se inspirar nele para todas as nossas ações socio-transformadoras. Nesse sentido, então, a gente trouxe aqui alguns elementos, assim, para deixar, porque o processo ele é freiriano, né, no nosso encontro. A gente vai fazendo caminhos de escuta, de partilha, de troca de saberes, para a gente chegar num momento mais adiante, onde a gente consiga dizer, vamos reorganizar a rota, vamos organizar os nossos planejamentos com intencionalidade política. Vamos reorganizar a partir daquilo que são princípios fundamentais para uma pastoral da moradia e da favela, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá na CNBB hoje, eu estou num lugar que é de acompanhar todas as pastorais sociais. São 33 pastorais sociais que a gente tem organizadas a nível nacional. O que a gente fez com a pastoral da moradia? A gente fez esse processo. Frei Marcelo um dia, no seminário, é bom fazer essas memórias, viu? Porque a memória, como diz a Adélia Prado, uma poetisa mineira que o Zema não sabia quem era, como dizia a Adélia Prado, que a gente amou, fica eterno. Tem memórias que a gente ama, tem memórias que a gente não gosta de lembrar, mas todas elas são eternas, né? Porque elas ficam com a gente. E aí eu me lembro do seminário da Semana Social, que o Frei Marcelo chegou e me falou assim, Alessandra, que tal se o gesto concreto da sexta semana fosse uma articulação nacional, uma criação de uma pastoral da moradia e da favela? Eu falei, gente, maravilhoso, adorei, vamos começar amanhã, né, Marcelo? Fiquei assim, será que vai dar certo? Estamos aqui hoje. Aí depois, ele e mais outros, esse povo é teimoso. Alessandra, que tal se a gente fizesse uma incidência junto com a CNBB, para que o tema da campanha da fraternidade fosse moradia? Lá vai a gente, ó, trabalhar, né? Busca assinatura aqui, faz carta ali, liga para 350 bispos, não sei o que. Olha que lindo, gente. Isso aqui é uma vitória nossa, uma vitória popular. Isso aqui, olha. E aí começou, levanta a mão quem contribuiu com a elaboração do documento. Está aqui. Aí, ó, gente, nossa, fomos e somos protagonistas, né? Exatamente. E eu vou mostrar depois uma fotinha para vocês da campanha da evangelização, que ela é organizada isso aqui. Então a gente tem muito o que celebrar, né? Então vamos aqui aos pontos, porque senão agora minha voz fala 5 minutos. A gente vai fazer um caminho olhando um pouquinho. São pinceladas, tá? Para as violências estruturais, para a encíclica, né? Magnifica Humanitas, agora, o leão, né? Nosso leãozinho, gosta de chegar ao sol, leãozinho. Do leão, né? Do leão 14. As diretrizes gerais de evangelização, que foi lançada esta semana
machismo, o racismo, a homofobia, as violências estruturais. A gente tem dito que não dá mais para fazer pastoral sem aprofundar estes elementos e atuar também na perspectiva da denúncia, na perspectiva do cuidado, né, da prevenção aos vulneráveis, sobretudo. Depois do Papa Francisco, sobretudo, na igreja, e aí falando muita parte desse lugar, não existe mais a cultura do silêncio. Não poderia existir mais a cultura do silêncio. Acabou. Essa perspectiva precisa de acabar, ser anulada, né? Sobre várias relações que a gente vê por aí, né? Então, de perceber que essas são questões estruturais que perpassam as nossas histórias, né? E aí, ali está errado outros, né, outros. Quais outras violências experienciadas pelos corpos nas favelas e periferias? Quais as criatividades e sinais de resistência da vida em comunidade? Então, identificar também essas violências e identificar também as possibilidades de criatividades e de resistências também é muito importante, porque é de lá que saem as resistências e as possibilidades de superação. Quando a gente conserta de olho, tá? A ação pastoral, ela precisa se reconhecer nessa história. Então, há uma relação entre poder e desigualdades. E aí, quando a gente está falando de poder, a gente está falando de um macro poder. Alguém lembrava aqui, na oração, das questões geopolíticas. Por exemplo, Estados Unidos, né, a tomada de imperialismo para a tomada de Cuba, a Palestina, o Irã, tem a ver com a pastoral de moradia e favela no Brasil? Não tem nada a ver, não é uma coisa nada a ver com outra. A geopolítica está dada, inclusive para os processos de ameaça de soberania que estão acontecendo neste momento com o Brasil, que a gente tem visto, né? A questão das taxações, depois outras coisas ligadas ao PCC. Então, assim, você vai tomando um lugar dentro da soberania brasileira que a gente só percebe que ela acontece. E não é mais de maneira tão sutil como antes, né? Então, para a gente ter esses elementos como horizonte, pode passar, por favor. Aí, o que a gente traz? A gente traz, porque assim, ó, eu não sei se quem assistiu essa série, ou ouviu falar, ou leu o livro, né? Fica a indicação, né? Momento cultural para nos ajudar a pensar. Quando pode passar mais uma vez? Aí a gente tem a fé como instrumento político. Não nos enganemos. A fé, as religiões, o sagrado, não é um simples detalhe no cenário político, econômico e social. Hoje, a dinâmica da fé, das religiões, das diversas religiões, sobretudo as cristãs, elas são um processo de domínio e de controle para manter aquilo que a gente falava anteriormente, o machismo, a homofobia, o racismo, a meritocracia e assim por diante, né? Então, quando a gente vai falar disso, então a mercantilização da fé, que atende demandas de eventos, de produtos, de franquias, né? A gente conhece aí os influenciadores digitais da fé. Acho que é importante perceber que eles não são um detalhe também nesse processo todo. A promessa e a defesa de um projeto de sociedade. Então, na Câmara dos Deputados foi aprovada a criação de uma comissão especial cristã, que é um problema grande, porque já tinha, né, uma bancada que se organizava, havia que a principal referência, mas agora, sendo legitimado, eles terão recursos, terão direito à pauta, então a gente sabe quais são as pautas que estão em jogo, né? A identificação como símbolo espiritual de domínio e controle da organização da sociedade, especialmente nas favelas.
colocando, esse é o lugar prioritário de domínio da fé mercantilizada. Nas favelas, nas periferias, junto às pessoas mais empobrecidas. E a ameaça desse Estado teocrático, né? E aí eu trago o conto de Aya por conta disso. Porque o conto de Aya vai contar um Estado que, em tese, Estados Unidos, que vira um Estado totalmente teocrático. Derruba-se a Constituição, derruba-se os direitos, todas as leis vigentes, toda a Constituição de processos democráticos e cria um novo modelo que é baseado, né, em Deus e no Deus castigador, nesse Deus né, do terrorismo e nesse Deus que vê as mulheres como objetos e, sobretudo, as mulheres não são mulheres. As mulheres são úteros, né? São úteros para reproduzir e para continuar alimentando esse Estado. Então, vale a pena assistir, viu? Porque parece uma não realidade. Já assim, vocês estão ficando louca? Mas não, se a gente olha para o Irã, se a gente olha para a Alemanha, que as mulheres estão sendo submetidas a psicólogos por causa de determinadas escolhas. Então, a gente vamos para frente. Seguindo. Então, a gente tem a encíclica. É importante ter uma leitura sobre ela. A encíclica nos impressionou bastante. Quando a gente viu o tema, né, que seria, no caso, o tema que é da inteligência artificial, já é 5 minutos, Ave Maria, não gosto, 5 minutos, sabe? Que a gente, vamos acelerar aqui, porque tem outra coisa ali, eu fiz rapidinho. Então, fica isso, né? Leiam a encíclica. A encíclica nos surpreendeu, porque a gente falou, achou que ia ficar muito né? Inteligência artificial e tal. Não, mas ele vai associar a inteligência artificial com vários elementos do mundo do trabalho, do trabalho escravo, das dimensões todas que aparecem como violação dos direitos, o tráfico de pessoas, né? Fiquei muito bem impressionada e o documento, ele ajuda muito numa releitura da Hera Navarro, que é um documento interessante também, importante para a gente, e na doutrina social da igreja. E aí ele fala, grande transformação com os olhos da fé, com a lucidez da razão, com a abertura ao ministério, com os clamores dos pobres e da terra a ressoar no meu coração. Então parece que ele tem chegado e tem entrado agora na nossa dinâmica, né? Que a gente gosta de pode subir. Passar. Não vou trazer, pode passar, aqui são os pontos centrais da encíclica, então deixa para outro momento, o material está aí, depois vocês podem olhar também. Então, o processo de redação, sobretudo aqui, é mais rápido. Essa semana nós lançamos a CNBB, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil. Então, fazer planejamento de uma pastoral que não considere as diretrizes é um equívoco, tá? Para dizer que é inegociável, né? Então, vai de 2026 a 2032 para orientar as ações da Igreja no Brasil. Pode passar. Então, tem uma primeira grande permanência, né? Na perspectiva do documento, que é a centralidade da evangelização, Jesus Cristo no centro, a igreja discípula missionária, a missão antes das estruturas, para depois de organizar as estruturas, que é o que a gente faz, né? Primeiro vai fazendo a missão e vai organizando aquilo a partir dos territórios, e evangelizar já é a razão de ser da igreja, então a gente segue nessa dinâmica. Pode passar? Aí o grande símbolo teológico e bíblico do documento é a tenda, né? Então resgata-se a ideia da tenda. Antes, o documento anterior era a casa, que tinha os alicerces, né? E os alicerces ali eram o que davam os eixos da ação evangelizadora. A inflexão é que a tenda, ela larga, ela acolhe mais, ela não é tão fixa, então ela pode também fazer esse movimento dessa leveza de quem sai de um lugar e vai ao encontro do outro, né? De uma igreja aberta, acolhedora, que escuta e que amplia o espaço. Aí tem toda uma justificativa
E cada um desses vai trazer outros elementos. Pode passar? E aí o que eu acho que é mais assim, profundo e estruturante no documento, que é um documento que antes, as outras diretrizes, elas traziam a dinâmica dos conselhos, dos organismos e das estruturas. Essa diretriz, ela quer priorizar as relações, os processos e os vínculos. É exatamente o que estamos fazendo aqui. Eu olho para esse encontro e eu vejo o fortalecimento da ideia das relações, dos processos e dos vínculos. Então, acho que isso é muito importante. Pode passar? Os novos desafios, que está lá no material também, tem alguns capítulos sobre cultura digital, inteligência artificial, polarização, que eu não gosto dessa palavra, mas ela está aqui, ecologia integral, proteção de vulneráveis, cultura do cuidado e uma igreja que consegue ler os sinais. Pode passar? Uma igreja em saída, chamados a caminhar juntos, escutar o Espírito, testemunhar Jesus Cristo, construir comunidades acolhedoras e evangelizar com ele. Pode passar? Aqui eu só trouxe para mostrar para vocês, porque o tema da campanha Evangelização desse ano é Eu Vos Anuncio Uma Grande Alegria, que foi inspirada na campanha da fraternidade. E vejam só a arte, Independente assim, se a gente gosta ou não gosta da arte, mas acho que a simbologia da arte, ela vai trazer um lugar da cidade. De um lado a gente tem ali, os morros, as comunidades, do outro lado o prédio. É esse Jesus que nasce em comunidade, embaixo de uma tenda de lona, dá para ver ali, Dentro de uma tenda de lona. A gente tem o caramelo ali. A gente tem um cachorrinho caramelo, E a comunidade em torno ali, celebrando aquele momento. Eu vos anuncio uma grande alegria, que foi uma inspiração também a partir da... Agora, simplesmente, juro por Deus e por todo mundo que está aqui. Porque isso é muito importante. A última coisa, abre para mim, por favor, Rafael. Porque, assim, muita coisa que vocês estão conversando, a gente também está conversando a nível nacional. Então, eu vou mostrar rapidinho, deixa o material, tá, Fernando? Sabe que depois aprofundar. Está aí na internet. Será que é o cabo que está com algum lado? Tá. Então, acho que enquanto ele vai abrir, depois a gente deixa para vocês também. Nós estamos na CEPAST, que é essa comissão sócio-transformadora que acompanha os pastorais do Brasil, os organismos sócio-transformadores, com um projeto, que chama Projeto para a Formação de Novas Vocações Sócio-Transformadoras. Porque a gente identifica que o modo de fazer pastoral e que as pessoas que historicamente fazem pastoral são as mesmas. Por que as juventudes não têm dado conta de chegar nesse lugar? O problema são as juventudes? Não. A maioria das vezes o problema é a gente, que não dá abertura, que não dá acolhida, que tem medo do novo, que tem medo de sair do poder, que qualquer questionamento já desestabiliza. Então a gente organizou um caminho, que é um caminho de um projeto, para dar conta durante todo o ano que vem de fazer esse grande mutirão, Então, as novas vocações, essa arte, pode passar. Então, a inspiração, ela vem de Jesus de Nazaré e da igreja, que faz a lição pelos pobres da necessidade de despertar vocações para a igreja. Então, a ideia é do encantamento, da beleza, da mística, do cuidado, da atenção. Pode passar. A gente tem o objetivo, então, de suscitar e cultivar novas vocações, especialmente as juventudes, comprometida com as dimensões socioambiental. Então, a gente agrega, a gente não trabalha mais a dimensão pastoral sem olhar para a dimensão socioambiental, por meio de um processo de encantamento e enraizamento que despecha a missão socio-transformadora de toda a Igreja do Brasil. Pode passar. Aí
série também, né, 2025 a gente fez várias escutas, vários momentos de formação, rodas de conversa, elaborações de materiais, a sexta semana que faz parte desse processo, né? Então aqui, acho que pode parar um pouquinho, o protagonismo das juventudes é um elemento essencial. Vai ser só para as juventudes? Não, mas vai ter uma prioridade especial, uma atenção especial para chamar as juventudes, né? Isso é muito importante. Então, a gente até coloca que é necessário, gente, aproximar, ir ao encontro das juventudes e fazer essa missão junto com as juventudes. A aproximação se dá por meio de pautas. E em todo o material, toda motivação vai ter pautas na questão socioambiental. Vamos aprofundar o racismo, vamos aprofundar o machismo, os direitos e dignidade do trabalho, a justiça social, a economia, a saúde mental, a comunicação, dentre outros que estão sendo elaborados. Pode passar. Aqui são os 3 eixos, né? Encantar e mobilizar, né? Nessa lógica. Formar para saborear e enviar para o engajamento. É um processo também que a gente elaborou. Depois a gente vai trabalhar de maneira mais específica com a pastoral da moradia das favelas. Pode passar. As ferramentas, subsídios, TV, rádio, né, as parcerias que a gente já conseguiu formalizar nos últimos dias. Então tem uma série de elementos ali. O livro que a gente vai lançar agora em setembro, né, que o professor Júnior, Aquino Júnior, escreveu com a gente, específico sobre o tema. Pode descer. Nós vamos criar uma equipe a nível nacional, uma composição de articulação nacional, que a gente também tem ali, né, como é que a gente pensou o caminho. A gente já está articulando uma reunião para isso. Pode descer. Aqui pode passar também, quem não viu, depois a gente volta em algum momento. E é isso que vai ser fundamental. Outras intencionalidades. Testemunho, memória e fé. Então a gente vai conversar com pessoas que historicamente fizeram história na pastoral. E talvez não estão mais, ou porque estão idosas, ou resgatar melhor memória de pessoas que já se foram, histórias de pessoas que estão nas comunidades acontecendo, né, independente da questão etária, juventudes, para que essas histórias inspirem outras pessoas. Né? Então, são pessoas inspirando pessoas. Pode passar? Aqui também, né, a ideia de elaborar uma proposta de resgatar a história de atores e atrizes eclesiais engajados. Então, a gente vai fazer também essa busca, né, ativa. Pode passar. E o curso nacional de agentes de pastorais sociais. O nosso sonho aqui é um grande encontrão. Talvez vá em Goiânia, viu, Ângela? Já vai. Viu, Ângela? Ângela. Talvez vá em Goiânia. Um grande encontro com muita gente, umas 200 pessoas, para reanimar todo esse processo de formação de agentes para uma nova perspectiva, dar uma atualizada, novas ferramentas. Pode passar. A mística profecia, né? Que não podemos, aí o texto básico que a gente vai lançar em setembro. E a formação de multiplicadores do projeto popular. Essa foto é nossa, né? Da Assembleia Social Brasileira. E aí toda a chamada vai ser minha comunidade eclesial transforma o mundo numa perspectiva de uma participação mais efetiva, né, nesse sentido. E a ideia é conversar com as paróquias, com as dioceses, com a Igreja do Brasil, com todo mundo que quiser. Gente, então a gente fica por aqui. Obrigada pela paciência, Rose, por me deixar falar um pouco mais. Depois, nós vamos apresentar 2 processos rapidinhos, em outro momento, que é a parceria que a gente fez agora com o Ministério, com 2 ministérios, que pode ajudar também a gente a pensar a pastoral da moradia e da favela. Então, muito obrigada, sigamos em frente. Obrigada, Sandra. Impressões que a gente vem, até dando a impressão pessoal, uma impressão também que a gente vem percebendo juntos, né? Nos grupos, nas equipes, que vem formando a pastoral, também junto das outras pastorais sociais. Eu escrevi um pouquinho, mas não está tão bonito como o da Alessandra, assim, com imagem.
é mais impressão mesmo. Mas eu achei bom escrever, que aí a gente pode dialogar. E, né, pode ter uma impressão ou outra que não é que ela está pronta e dada, ela está em construção. Então, a proposta, qual a missão da pastoral? Isso é importante nesse primeiro momento, né, nesse segundo dia. Amanhã a gente vai aprofundar isso de uma forma um pouco mais prática, né? Mas para a gente saber de onde que é. De repente a gente pode pensar a pastoral de uma forma equivocada ou, né, por outro lado, e a lição de trazer como a religião ela é um instrumento de poder, né? Então a gente precisa pensar bastante. Eu trouxe alguns elementos. Tá. Pastoral, quando a gente fala de pastoral, isso aqui não está tão bonitinho, mas depois a gente melhora. Pastoral vem de pastor, vem do cuidado, né? E quando a gente pensa em pastoral da moradia, a gente está olhando uma situação, né, da periferia, da moradia precarizada, não somente paredes, pessoas que vivem, sofrem, lutam nessas situações. Mas também trazer um contexto, né, que é um contexto de muita mudança. Por isso, essa questão da CNBB, né, acho que a Alessandra trouxe um pouco um olhar um pouco mais geral da igreja, né, tanto ali do Papa, depois do CNBB, nos ajuda, mas todo mundo está bastante assim, atordoado, né? Porque a gente tem passado por muitas mudanças e, enfim, isso, um individualismo forte, fundamentalismo, né? A presença nas periferias de igrejas também mais pentecostais, mas também não só nas periferias, mas na sociedade em geral, né? Parece que essa questão do fundamentalismo cresce. E eu fico pensando, eu anotava ali, se é tão forte para a gente, né, a presença junto a quem é mais frágil, por que é tão difícil a presença da igreja nas periferias? Deveria fluir mais fácil? Né? E fico pensando, na verdade, é um investimento contra isso, não dá? Esse fundamentalismo, tradicionalismo, é um investimento, então não é algo simplesmente uma tendência do povo, né? Se fosse, eu acho que o povo em geral busca viver, né? O povo acho que faria síntese. Essa divisão muito forte, acho que há investimentos por trás, né? Enfim, vai bagunçando muita cabeça. Também trouxe a questão dos contatos rápidos, essa questão do desempenho, da rapidez, tudo isso influencia. E é importante dizer isso porque quando a gente pensa a pastoral da moradia, estamos pensando a partir de território, e o nosso Brasil tem sido um país muito urbano, uma urbanização, né, Ricardo, muito rápida. Muito rápida. Fico pensando, né, se mesmo que a igreja fosse de vanguarda, ela estaria meio ainda assim, com muita dificuldade, porque a urbanização do Brasil foi muito rápida. Isso é importante a gente perceber, né? Há 100 anos atrás, o Brasil era 10% da cidade, não é isso? Hoje é 90%. Em 100 anos, quer dizer. Então a cabeça da gente, né, não consegue acompanhar se a gente ainda não refletir, não tiver atenção. E aí, junto disso, que a gente foi avaliando muito, uma presença frágil, uma pastoral comprometida nas periferias. Não se trata da igreja, uma visão, nada de. A gente não quer, tem muita atenção, você vai levar a igreja, né, uma visão de cristandade, nada disso. Tem atenção com isso. Mas como fortalecer a presença pastoral nas periferias. Uma presença pastoral, inclusive evangélica, enfim, com toda a visão ecumênica, religiosa, mas comprometida, né, que é uma força. Né? A Ivanisa falava outro dia, que está à minha frente, né, que a vida da periferia é muito dura e é preciso ajudar as pessoas, porque a fé nos ajuda, né? A gente está com a gente, né? A competição, a falta de solidariedade, flui isso naturalmente. A gente precisa alimentar isso, né? Enfim, então também as difíceis realidades das periferias, o déficit habitacional muito grande, né? Acho que preciso recordar muito, acho que toda essa campanha da fraternidade nos trouxe bastante em mente, né? Quase metade do Brasil mora com dificuldade, estou falando de muita gente, né? E aí é outra situação, como que a gente é distante disso, né? Isso tem que nos provocar muito, né? Se a gente não é próximo, como que... Questão vocacional, né? Você traz uma preocupação, mas se a gente não é próximo, como que a pessoa vai querer estar perto da gente? Se a gente está longe, a gente que é jovem,
mas cadê? Se a gente não é perto. Né? E aí ele traz, né, a juventude é mais presente nas periferias. Isso é fácil de entender, né? As áreas mais centrais são mais caras, né? Então os casais, enfim, mais jovens vão estar nas periferias mais populares, e os filhos vão estar ali, as crianças, jovens. Se a gente está distante, vem jovem, né? Então tem questões bem concretas aí. Então o mundo urbano, que envolve também praticamente tudo, é importante, né, de pensar que quando ele fala mundo urbano, né, está dizendo o campo também é muito urbanizado, está com internet, está com costumes, né? Então não é só a cidade. Por outro lado, o Padre Alfredinho vai estar com a gente amanhã, outro dia ele fala uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, às vezes na cidade também, a gente vai ter comunidades que tem uma lógica mais do campo ainda. Comunidades de repente não estão nessa situação, nessa correria, você vai estar na cidade, mas com uma lógica do campo. Então é interessante, o mundo é um pouco mais complexo, né, do que a gente às vezes pensa inicialmente. E a cidade, mas a dinâmica em geral é uma dinâmica do movimento, do fluxo, da interação, né, do acelerado, do indivíduo. Isso está nas pessoas, não adianta a gente pensar diferente, ou querer impor diferente. Como que a gente entende e tenta, o que nos humaniza em tudo isso? Né? Então, muitas vezes, a gente sabe disso, a gente tenta, organiza uma reunião de grupo, né? Não flui tão naturalmente, como numa cidade pequena, que as pessoas se encontram todo dia, conversam. Vamos ter uma reunião no final do mês. A gente vê as pessoas todo dia, no pequeno bairro, numa vila. Aí, numa cidade grande, a gente nunca se vê, marca a reunião, ninguém sabe, ninguém aparece. Online, né? Mas presencial a gente tenta, não flui da mesma forma. Então, assim, isso nos provoca a pensar pastoral. Diferente de um mundo mais estável, né, institucional, até as diretrizes já começaram a pensar nisso, né? Não de estruturas, mas de relações, né? Eu trouxe aqui o livro do Libânio só para nos provocar, né? Libânio, eu não o conheci pessoalmente, acho que o Zé Fernandes, você conheceu? Eu não conheci, mas foi nosso professor, né? Então, ele tem esse livro dos anos 90, né? As lógicas da cidade. Um livro muito atual e fala disso, né? Nos anos 90 já, a cidade é o fluxo, a interação, a gente precisa resgatar, né, materiais até lá atrás. E é importante a gente pensar nisso, senão a gente quer fazer a pastoral e ninguém vem, mas a forma que a gente pensa está pensando numa lógica antiga, né? Ou da cidade, da vila que a gente morava, do campo, os horários são outros, não é? A gente marca uma reunião, mas o povo está chegando em casa às 8h30 da noite, enfim, se não considerar isso, né, dificulta. Mas diante desse cenário ainda desafiante, a gente percebe muitas demandas nessa presença pastoral, ou fortalecimento da luta popular, muita urgência, muito apelo. Por isso, né, Alessandra, que a campanha da fraternidade esse ano, ainda com toda a resistência, ela foi andando, né? Mesa pastoral, com tanta resistência, sabe, cada um que vem para cá, quanta luta para chegar aqui, né? Com a diocese e tudo mais. Então, mesmo assim, há um apelo grande que nos inquieta, porque é uma realidade que está muito forte na gente, toda essa situação que a gente traz aqui. Já foi 5 minutos. Tá. Estamos aprendendo a pastoral da moradia num contexto urbano complexo. Então, estamos aprendendo aqui. Esse nosso encontro não visa a gente já trazer pronto, isso é bom também, né? Mas isso pede de todos nós participação, atenção, como, né, a gente percebeu o contexto de hoje. Né? Coloquei aqui. Pensar pastoral, a gente tem refletido muito, aqui tem o folder, né? Pastoral, todos nós temos, e passamos para frente, né? Pastoral, ser presença comprometida, né? Então isso é fundamental, estar juntos, não é? Não é estar juntos, não é para fazer algo pronto para as pessoas, isso é muito importante. E às vezes a gente não é assim que a gente vive no dia a dia. A nossa sociedade, a gente faz sinodalidade, mas a gente vê como custa dar um passo, né? Porque no dia a dia a gente
levado a ser muito individual, a gente é levado a um contra o outro, cada um se vira como pode. Então a gente se forma em todos os cantos assim. A gente vai ser diferente da pastoral? Não, vai levar essa lógica, não vai? Então como que a gente repensa isso? Bem, então, anseio de muitas pessoas por relações mais fortes, relações comunitárias. Pode dizer, é difícil a pastoral, mas o povo no fundo tem muito anseio, não tem? Quando a gente fala da pastoral, as pessoas no fundo têm. Eu estava falando de Belém, né, daqui, o Reinaldo. Um dia, estava numa reunião em Belém, à noite, 50 pessoas foram daqui de Diocese de Belém sobre a pastoral da moradia. Então, você percebe que há uma inquietação, muita gente também anseia por relações mais fortes. Despertar também a igreja para a realidade da moradia precária. Penso que a gente deu passos muito significativos, né? Até ano passado, a igreja um pouco falava de moradia, né? Fome, fala, ecologia também tem sido recorrente com o Papa Francisco, saúde, mas moradia parece que é um tema que estava tão longe, não é? A gente tem percebido. E a gente vem retomando. Claro que com essa realidade não dá para a gente se apegar aos métodos que tivemos, né? Temos que pensar ou metodologia. Isso amanhã a gente também vai entrar um pouco mais. Nos parece muitas vezes que na cidade corrida, né? Marcar reunião, não atrai, as pessoas nem têm assim, um ritmo de reunião toda terça-feira. Não consegue. E a nossa pastoral, ainda com as pessoas de várias comunidades distantes, né? Nos parece que a gente vai criando uma rede de agentes pastoral. Muitas vezes as pessoas não vão estar todas no mesmo horário, da mesma forma, mas vai se criando uma rede de vínculos. A palavra vínculo é muito importante. Porque às vezes as pessoas conseguem ter todo mundo da mesma forma, igual, com todo respeito, mas igual a religião de Maria, que está toda terça-feira às 3 da tarde. Não é desse formato nossa pastoral. Né? É uma pastoral de fronteira, né? Ela não se limita ao grupo paroquial. Né? Assim como a pastoral do povo de rua, a Betânia chegou aqui, pastoral do povo de rua, né? A pastoral do povo de rua, ela está em qual paróquia? Não, o povo da rua não está em paróquia, né? Está na rua. Então, assim, uma carcerária, né? Então, ela não se limita ao ambiente paroquial. Claro, provocar a paróquia, mas todos aqueles que estão envolvidos na luta pela moradia. Né? Vamos lá? Acabando. Na periferia, as pessoas têm a vida puxada com outras demandas, né? Como a gente dizia, elas se conduzem muito para o que responde às necessidades da vida, da sobrevivência. A frase que a gente lembra muito, né, do padre Hilton Coelho, né? Foi a fundação da pastoral da favela do Rio, né? Inspirador. Ele é discípulo do Helder. Então, ele dizia, as pessoas se movem pelo concreto. Essa frase nos ajuda a pensar bastante. E é fato, se a gente vamos fazer uma reunião de formação, né? Lembrando, gente, se a gente algo que envolve as pessoas, que elas sentem que responde à necessidade da vida, agrega as pessoas. Por isso que a luta por moradia agrega muita gente, a sobrevivência, mas também a religiosidade também. O povo se atrai pelo religioso, pela festa, né? Se a gente vai fazer uma reunião, chamar as pessoas, vamos lá, olha, a esquerda está ruim, vai ter um novo golpe, a gente só vai o problema, pessoal, vamos embora daqui. Né? Como que a gente pensa tudo isso? O que atrai as pessoas? O que agrega? A pessoa já tem a vida difícil, agora numa reunião só vê mais problema. Então, assim, é importante não é negar isso, mas como que a gente fortalece os grupos. Né? Vamos. A Igreja Católica também, aqui, majoritariamente somos católicos, né? Então, toca a gente, se afastou das periferias, né? E ela vai cada vez mais ficando com métodos mais próximos da realidade dos centros dos bairros. A gente esquece, nem sabe mais como que a periferia pensa, que é. Os padres, né? Eu falo padre porque as lideranças, já, a campanha da fraternidade não precisa disso, porque está pensando a partir do centro, que não tem problemas da periferia, né? E aí vai se pensando mais a partir do centro dos bairros, que tem outras preocupações, né? Tem outras oportunidades, shoppings, boas praças, praias, não é? É outro problema. Se a gente for se moldando a isso, vai estar, e cada vez a cabeça ficando longe do que o povo da periferia está sofrendo, vivendo. Né? Isso é forte. Há um caminho
Já o Francisco nos dizia lá na carta Fratelli Tutti, né? Bom Samaritano. Como dizia, é muito simplista o Bom Samaritano, mas é para viver, não é no sentido só de pensar. Veja, o que o Bom Samaritano é uma pedagogia, né? Como que a gente vai hoje discutir um trabalho de base, a facilidade das bases, mas o que o samaritano faz? Ele vê, depois ele se aproxima. Então é fundamental a proximidade, né? Pastoral não existe pastoral longe, é próximo. Isso que é pastoral, é proximidade do território, visita, presença. E aí escutar, quando a gente escuta, amplia muito mais a realidade, a gente entende muito mais o que está acontecendo. Assim, uma coisa é eu ler no jornal a situação de uma comunidade, né? Outra coisa, estar ali, escutar, vivenciar, é diferente. Isso é passo fundamental para a pastoral, né? Fundamental. E aí sentir junto, e aí muda muito, né? À medida que a gente vai sentindo a realidade, estar juntos, aí vem ações, né? Esse é uma contribuição importante da pastoral, esse sentir junto. Não se trata somente de um monte de ações, né? Que aí quando eu me sinto mais, sou mais agraciado por outras questões, eu mudo, né? Mas se eu sinto junto, isso vai me dando profundidade, internalizando a luta das pessoas e compromisso. Vamos lá. Bem, arte e música é importante. Falava da juventude, né? A gente tem dialogado como a juventude da periferia, não sou juventude, mas acho que a juventude é muito sensível, produz muito, né? É do Marcelo, é o Marcelo aqui, está do seu lado, o Marcelo de Salvador, né? E a gente conversava sobre isso, também em São Paulo outro dia, né? Na reunião, e tem muito jovem em si, e produz arte, está na periferia, e é de igreja. Por que não dialogar a arte da periferia com a Bíblia, com a pastoral, né? O rap, o funk, como que dialoga isso? E é um campo que a gente, às vezes, está muito longe. Em São Paulo tem um grupo que estuda do funk, enfim, eles estavam dizendo que nas músicas do funk, cada vez mais tem menção religiosa. Interessante, alguma coisa está dizendo. Por mais que, né, muita gente não, o funk é um barulho, é algo, mas está dizendo alguma coisa disso. Como que a gente se aproxima de tudo isso? E com o pastoral, a gente tem sonhado, né, um GT Arte e Cultura, né, tem pensado nisso porque precisamos dialogar. Como que pode, né, e a arte e a cultura, ela envolve muitas pessoas para participação. Fundamental. Vamos lá? Aí, pastoral da moradia, a gente tem, em geral, né, nos territórios, aqui nós estamos com representantes de 26 dioceses, Marcelo, 26. Então, assim, uma representação forte, muitos também não estão, mas estão construindo a pastoral. Em geral, tem se construído uma equipe arquidiocesana, uma equipe da diocese, uma equipe da cidade. As pessoas que se interessam, né? Isso é bom, é importante, porque uma equipe da cidade pode estar acompanhando algumas lutas, demandas coletivas da cidade, a nível de arquidiocese, tanto o plano diretor, ou o diálogo com a arquidiocese, como que a gente vai, isso é importante, né? Se a gente tem um diálogo com a arquidiocese, a gente amplia, né, a luta, ainda com muita resistência, mas a gente tem acesso a reuniões, às redes sociais, enfim, ao bispo, né? A Ângela falava, né, Dom Justino, né? Então essa interrupção com a arquidiocese é significativa, que tem incidências que são a nível de cidade, de arquidiocese. Mas a pastoral não é uma equipe pensante, ela tem que ter núcleos nas comunidades, necessariamente. Então a base, então, também como que as comunidades estão organizadas, né? Como é a presença na comunidade, que é o centro bíblico, a roda de conversa, né? Aquilo que é mais básico, aí o BH fala da questão da construção das moradias, né? Isso agrega as pessoas. Claro que a gente não quer parar nisso, né? Não vai mudar o Brasil fazendo por reforma de moradia. Isso tem que levar para a incidência política, a gente colocava muito isso, né? Mas isso é uma forma inicial de provocar a igreja, de envolver, né, as pessoas, mutirão, enfim. Então, isso acontece muito nas comunidades, aí os núcleos, a gente tem pensado muito a pastoral da moradia, né, a equipe arquidiocesana, mas que está envolvida nos núcleos, nas comunidades, nos bairros, nas periferias.
E ali, ações talvez até mais imediatas, né? Não adianta você falar para a pessoa, o projeto é longo, né? A luta popular é a longo prazo. Mas como que aqui a gente também se une, faz pequenas mudanças, né? E isso ajuda, né? Dá fôlego. Vamos. Acabou, né? Tá. E hoje, a gente também vai vendo muitas pessoas, grupos, querem unir a luta. Então, a pastoral da moradia, ela vem hoje, né? Essa articulação nacional, ela vem depois dos movimentos, né, Vanessa? Os movimentos já estão a todo vapor aqui, o movimento de moradia. E a gente vem junto, né? Então, como que a gente contribui, né? Com a espiritualidade, ou presença, apoio. E muita gente quer unir a luta pela moradia com a fé, com a espiritualidade. Muita gente está aqui, pode falar muito isso, né? Quer unir isso, porque dá fôlego, dá força, já tem a luta social, a luta pela vida, enfim, mas quer unir, quer trazer essa espiritualidade que toca um pouco mais a fundo, né? Também a gente sabe, uma análise mais sociológica, né? Que hoje a extrema-direita, ela entra pela religião, não é? As comunidades, não é? E aí? Talvez a nossa uma ausência de uma presença comprometida na pastoral, né? Deixa solta, as pessoas foram ter um anseio e aí elas são meio usadas, enfim, deixa eu pensar. A fé abre também outros sentidos, né? Nos ajuda a crescer na solidariedade. Muitas vezes, né? Por que eu ganho um pouco menos, ele ganha um pouco mais? Então, assim, a fé nos ajuda a gente pensar coletivamente, né? Ter compaixão, apoio mútuo. Isso é base para o movimento de moradia, né, Vanessa? Isso é base. Então aí a espiritualidade ajuda muito para as pessoas também criarem vínculos. Não ser só uma luta para a minha casa, né? E aí a pessoa recebe, tem essa moradia, acabou, né? E aí? Então se não criar algo mais fundo, também tem esse risco. Vamos? Pastoral gasta tempo, né? Se atém muito aos processos, né? Antes que ocupe espaço, dizia o Francisco, né? Então, se gastar tempo é próprio. Independente de ter resultados, as pessoas entendem que a gente tem atenção a elas. Estou ali pelas pessoas, não porque eu estou contratado para isso, ou porque eu tenho ali já alguma coisa no final do ano, objetivo, mas estamos juntos. Isso é significativo que as pessoas entendem, né? É um serviço a longo prazo, e isso ajuda muito a enraizar, né, juntos a valores e perspectivas. Né? Enfim, acho que já falei. Vamos? Terminando já, mas eu perguntei para o Marcelo. A gente vai respeitar. Então, hoje é muito forte, isso o Marcelo, né, acompanha muito, Marcelo Bausi, toda o diálogo religioso. A espiritualidade hoje da prosperidade, né, a gente diz muito, é forte, não sei se podemos chamar assim, mas que pensa o desempenho, tudo a pessoa tem que se desempenhar. Quem gosta de ler, né, tem aquele coreano, né, que fala muito isso, né, Byung-Chul Han, né, ele fala muito isso, então é interessante, que tudo é desempenho, quer dizer, é desempenho. Na internet, a gente está com o celular na mão, a gente está aqui, tem que tirar foto e já mostrar para todo mundo, não é assim? É assim, a gente é conduzido assim, mas também isso é do trabalho. Eu estou fazendo, por isso que o Uber, né, ele entende que ele é um empreendedor, mas também na religião. Eu tenho que se desempenhar, eu tenho que chorar, eu tenho que gritar na igreja, eu tenho que falar alto, tem que ter milagre. Então, assim, é uma sociedade do aparecer, do mostrar. Agora, até que ponto isso é cristão? Né? Até que ponto isso é cristão? Não é? E a questão do silêncio, do perder. E aí eu faço uma pergunta aqui. Estou perdendo tempo. Vamos lá, Rafael. Tem que tirar o microfone de mim. Essa pergunta, amor, deixa eu fazer essa pergunta. Posso? Está terminando, é a última. O Papa Francisco perguntou, não fui eu. Ele perguntou assim: tudo eu posso com Deus? Sim ou não? Você que mandou? Foi? Você não. Não, ele fala isso na carta dele, ele fala isso. Ele fala: tudo eu posso com Deus? Não? Sim. Sim ou não? Não. Não, essa expressão que está na boca do povo. E a gente, no fundo, o povo, não é que o povo pensa fazer
Essa é uma forma de afirmar uma esperança, uma força. Mas é uma frase meio dúbia, em duplo sentido. Por quê? Quando eu falo assim, tudo eu posso com Deus, isso é muito forte, né? Grupo de oração, não é? Muito forte, tudo pode. Vamos lá fazer sempre de cor, porque eu quero mudar meu carro, Deus vai mudar o carro, porque eu quero trocar de carro, e assim vai. Tudo a gente pode. Porém, diz assim, o Papa, no número 49, essa carta das Gaudete dos Resultados, a gente pode mandar. Ele diz assim, ó, pretende-se ignorar que nem todos podem tudo. Que nesta vida as fragilidades humanas não são curadas completamente de uma vez por todas pela graça. É verdade, isso é sério, porque não pode tudo. Se a gente achar que a gente pode tudo, então não existe cruz, não existe dificuldade. Não é que a gente queira sofrer, mas faz parte da vida a perda, faz parte da vida a dificuldade. Jesus na cruz, Pai, tira daqui, mas não tirou, e assim seguiu, né? Faz parte da vida. Se a gente não entende isso, a gente não vai querer passar de favela. Aí eu vou na pastoral que eu tenho mais reconhecimento, né? Porque eu posso tudo eu quero. Agora, se eles não entenderem a dimensão da perda, eu termino com a resposta. Vamos lá. Caminhar com a dimensão da cruz, da doação, da perda, do silêncio. O Padre Júlio, né, que a gente lembra muito dele, ele fala que ele não luta para vencer, né? Jesus, se a gente olhar Jesus, foi marcado por